Caros espectadores, sejam bem-vindos ao novo bloco Notícias do Mundo Militar e do IDF. O que vamos falar nesse programa é sobre a guerra da Ucrânia, ou em russo, Specjalna Военная Operacja, Operação Militar Especial. Então, portanto, hoje vamos falar de 4 tópicos. Ofensiva ucraniana, que não tem ido grandes coisas. 2, a revolta do Grupo Wagner, do Eugênio Perigoso. 3, a reunião da OTAN, que teve em Vilna, dia 11 e 12 de julho. E 4, tá aqui nesse domingo agora, dia 16, à ponte da Crimeia. Então vamos lá, sobre a ofensiva ucraniana. Essa é uma ofensiva que os ucranianos lançaram no início de junho, na qual após meses eles conseguirem reunir veículos ocidentais, como os Bradley americanos, o AMX francês, os tanques Leopardo alemães e também o tanque Challenger inglês. É uma ofensiva que tem sido extremamente desastrosa. Segundo o analista Scott Ritter, entre os ucranianos tem cerca de 10 a 15 mil baixas e contra os russos 1.500, ou seja, para cada um russo, 10 ucranianos. E aí por que isso? Pelo seguinte, caro espectador, essa ofensiva é na região de Zaporozhye. Então os ucranianos eles têm que passar 3 ou 4 linhas de defesa, sendo que eles têm uma artilharia e força aérea muito fraca comparado aos russos. Então tal ataque é praticamente como um suicídio. Essa é a palavra, infelizmente. Aí você pergunta, mas então por que tal ataque está acontecendo? A melhor interpretação é que é um ataque político para a Ucrânia mostrar para a OTAN que, tá vendo, eu ainda tenho capacidade de agir e lutar. Só que o que está acontecendo, como falamos, é taxa altíssima de baixa dos ucranianos, o qual em mais de um mês conseguiram conquistar apenas no máximo uma dúzia de vilas ou menos, algumas dezenas de quilômetros quadrados, para dizer o mínimo. Sobre isso, nós temos a revolta do Grupo Wagner, no dia 24 de junho, feita pelo Eugênio Perigoso. Alexander Eugênio Perigoso? Sim, estamos falando aqui de Yevgeny Viktorovich Prigozhin, chefe do Частный военный Contract, ou Private Military Contractor, Wagner. Então, o que acontece? Por que ele fez isso? Primeiro de tudo, é preciso clarificar aqui, não existe resposta certa. Você tem algumas teorias e interpretações, as quais são o seguinte: a primeira teoria, sim, foi alta traição. Ele achou que poderia tomar o poder e ter apoio do exército, mas ele viu que não tinha. A segunda teoria, estava tendo uma tensão entre as forças armadas russas e o Wagner, não só pela competição operacional, mas também, principalmente pela questão jurídica. Então veio o Ministério da Defesa russo e falou, até julho o pessoal do Wagner tem que assinar um contrato e se incorporar ao exército russo. Então o Yevgeny Prigozhin, ele não queria perder o dinheiro e poder e lançou esse golpe. Porque o que acontece com o Grupo Wagner? Ele é um grupo mercenário que ele serve para atuar fora da Rússia, servindo os interesses da Rússia, mas fora da Rússia. E como nessas regiões que a Rússia está lutando, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson, como elas são russas, assim, pela lei russa, a qual anexou elas em setembro, então você cria aqui um grande problema jurídico, como você pode ter mercenários atuando dentro da própria Rússia. E a terceira teoria, que é um pouco improvável, é que na verdade ele queria marchar para Moscou, não para derrubar o Putin, mas sim para derrubar o ministro da Defesa, Sergei Shoigu e Valery Gerasimov. Mas assim, é meio que não cola, que nem você tem um general revoltoso no Brasil e fala, vou marchar para Brasília só pro QG do Exército, eu não vou tocar no Palácio do Planalto, Congresso, STF e tudo. É meio que não cola, porém tem aqui uma grande lógica por trás disso. Vários setores nas Forças Armadas Russas estão descontentes com o passo da operação. Vamos dizer, ela tá uma guerra muito assim parada, que é a política do Shoigu e do Gerasimov. Então vieram eles e falaram, vamos lançar logo uma ofensiva, acabar com os ucranianos e fazer eles pedirem um acordo. Então essa que seria a lógica. No entanto, a solução que foi estabelecida foi o que se chama unir o útil ao agradável. O presidente Vladimir Vladimirovich Putin, ele juntou ao útil ao agradável, pois ao invés de repelir à força os revoltosos e assim causar um banho de sangue, ele conseguiu evitar o golpe na paz e assim ele poupou muito sangue, aumentou sua popularidade e ainda achou uma saída para esses revoltosos. Quer sair? Tá bom, saiam da Rússia, mas vão lá para a Bielorrússia, começa a ajudar nossos aliados, também com a intermediação do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, começa a treinar o exército experiente deles e começa também a fazer a Polônia e Lituânia da OTAN, começar a coçar a cabeça, ficarem preocupados
culpados. Então foi isso, no final novamente juntaram o útil ao agradável. Penúltimo tópico, temos a reunião da OTAN em Vilna, na dia 16 e 17 de julho. O Zelensky foi nessa reunião, a Ucrânia obviamente não foi aceita na OTAN, pois colocar a Ucrânia na OTAN é praticamente como começar a Terceira Guerra Mundial, sendo que o próprio regulamento da OTAN não permite um país em guerra entrar na OTAN. Mas qual o perigo aqui? Enfatizemos. Os Estados Unidos, a Inglaterra, entre outros, prometeram à Ucrânia armas de longo alcance, como o míssil Ataque-MS e o Shadow. E de novo, qual o grande perigo aqui? Pois a Ucrânia entendeu que eles não têm mais chance contra os russos, eles estão acabados. A única chance que eles têm é se os aliados, se a OTAN entrar junto com eles. E para isso, o que eles poderiam fazer? Usar essas armas contra Moscou, contra alvos sensíveis ou simbolicamente sensíveis na Rússia, e assim provocar os russos a dar uma resposta tremenda, escalando a situação, e assim provocar a entrada dos Estados Unidos. Claro que isso não seria nada bom para o mundo, que aí praticamente temos a Terceira Guerra Mundial começando. E agora, por último tópico, foi nesse domingo, tivemos a Ucrânia atacou novamente a ponte da Crimeia através de um drone marítimo. Então a Rússia veio e falou, quer saber? Acabou o acordo dos grãos. Lembrando, o que era esse acordo dos grãos? A Ucrânia ela é uma grande exportadora de grãos, os quais eram exportados ali pelo porto de Odessa. Então há um ano atrás a Rússia, com intermediação da Turquia, falou, ok, então esses navios podem sair livremente de Odessa e navegar aqui, nós não vamos tocar lá. Só que então com essa operação a Rússia viu que a Ucrânia estava usando também Odessa de base com esses drones. Aí então falaram, ó, agora acabou o amor. Então agora nessa terça-feira os russos lançaram uma barragem de mísseis que praticamente neutralizaram o porto de Odessa. Gostou, caro espectador? Continue seguindo o nosso canal Alexander Podcast, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, certo? Até a próxima. Shalom, uleitraot.